Queridos, tudo na bênção. Chegou o nosso momento, chegou o nosso horário, hein? Venho chegando com uma mensagem, amigo. O Senhor usou, o Senhor tocou e falou aos nossos corações. E a mensagem foi registrada no último dia 17 de outubro. E ela foi trazida aqui também para a nossa TV na edição de agora, de hoje. E eu acredito que o Senhor vai lhe tocar. Para quem vai zapeando e talvez chegou pela primeira vez no nosso horário, eu estou falando aqui de Blumenau, Santa Catarina. A nossa igreja está nesse endereço que aí você observa. Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem, no abrir da Bíblia, falado aos nossos corações. E eu me alegro, porque temos aqui a equipe que também nos ajuda a registrar esses vídeos, não é? Para que a mensagem seja exportada para você. Quando você estiver pertinho de Deus, manda uma bênção especial para eles também. Tudo bem? Vamos lá? Vamos à mensagem de hoje, que é sobre o gigante Golias. Você verá sobre uma ótica muito especial. Eu já volto. E quanto à igreja, mais uma vez, boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos lá. Qual é o livro, irmãos? 1 Samuel, o capítulo 17. E o versículo, eu te conto agora, é o 23. 23. O 23 diz assim, a respeito de Davi e Golias. Essa é a nossa história principal de hoje, Davi e Golias. E estando ele ainda falando, esse ele é Davi. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feris, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha, falamos em casamento, e fará livre a casa de seu pai em Israel, livre de impostos. Pois, irmãos, vamos entender essa parte. Você percebe que eu já saltei para o versículo 23, então vou lhe explicar os 22 que ficaram para trás. Esse texto fala a respeito de Davi e Golias. Num primeiro momento, estamos falando sobre o Golias. A Bíblia diz que o Golias, ele era gigante. Segundo o livro sagrado, o Golias tinha para mais de 3 metros. Cerca de 3,5 metros. E além dele ser gigante, a Bíblia diz que ele era guerreiro desde a infância, desde criança. E além disso, o Golias, ele era muito marqueteiro, sabe? Porque ele conseguia cumprir muito bem a sua função. Qual era a função do Golias? A gente leu isso. Ele queria afrontar, como está no 25, né? Ele subia, ele ia para afrontar a Israel. Então a iniciativa, a ideia do Golias era essa, não era nenhuma outra, era afrontar o povo de Israel. E eu digo, irmãos, que ele cumpriu muito bem a sua função. Se você passar os olhos no verso 16, volta aí alguns versos, você verá no verso 16 exatamente isso que estou falando. O verso 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se, o que diz, irmãos? Por 40 dias. Então,
esse trabalho o gigante fez, e ele fez com louvor. Ele não afrontou um dia só, 2, 3, 4, 5, não, pelo contrário. O texto sagrado diz que ele afrontou quantos dias, irmãos? 40 dias. E segundo a Bíblia, ele ainda afrontou 2 vezes ao dia. Não precisa de calculadora para a gente já entender que ele foi e voltou, afrontando 80 vezes o povo de Israel. E eu digo, irmãos, que hoje não é diferente essa realidade, sabe? Da mesma forma que aquele gigante queria afrontar o povo de Israel, a mesma coisa acontece hoje. Os gigantes se levantam, os gigantes se avolumam, querendo também nos afrontar. E entenda a situação de gigante, não apenas alta estatura, mas entenda situações que cruzam nosso caminho. Entenda dificuldades, entenda tristezas, amarguras, traumas, ou sabe lá qual outro nome. São situações que cruzam o nosso caminho numa intenção clara de nos afrontar. Mexer com a gente, mexer com as nossas emoções, mexer com a nossa espiritualidade, mexer com o nosso humor, mexer com toda essa parte, porque é exatamente essa a intenção do gigante, te deixar mal. E ele assim afrontava, irmãos. Imagine você, repito, alguém com seus 3 metros e tal, cheio de propriedade, cheio de lábia e marketing, segurando o escudo, segurando a espada. Diz o livro sagrado, convertido para quilos, que a couraça do gigante pesava em torno de 60 quilos. A couraça dele. Então ele era um homem, que botava medo. E diz a Bíblia que exatamente assim era. Muitas pessoas tinham medo do gigante. Daqui a pouco eu vou avançar mais dentro dessa lição, mas eu quero que você guarde essa lição inicial, que eu considero a principal. A intenção do gigante, quando ele se levanta, é exatamente essa: afrontar, por medo. E quando ele consegue cumprir a sua missão, aí ele fica feliz. E eu digo para você que há filhos de Deus com medo. Há filhos de Deus amedrontados. E isso é péssimo, é muito triste. Até o momento, verso 45, numa dessas idas e vindas do gigante, ele talvez pensou que seria um dia normal como qualquer outro. Ele talvez pensou, eu vou bem ali, falo duro, todo mundo treme as bases, todo mundo foge, e daqui a pouco eu volto para casa, e daqui a pouco eu vou de novo. Vai ver, ele pensou que seria um dia normal como qualquer outro. Mas teve um dia que havia um menino no meio da multidão, que não aceitou a afronta, não baixou a guarda, não se acovardou diante da investida do gigante. Olhe bem o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, o que diz, irmão? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Vamos lá, entendendo?
Eu imagino que a leitura bíblica de Davi e Golias, acho que 99 a 100% já tenha ouvido falar. Mas dentro dessa lição, nós vamos tirar muito aprendizado. O aprendizado número 1 e principal de hoje é que a intenção do gigante é exatamente essa: afrontar, por medo, fazer filhos de Deus se acovardarem, fazer filhos de Deus ficarem coados, fazer pessoas que poderiam ser uma bênção, acuadas, depressivas, com medo talvez de trilhar caminhos mais altos ou voos mais altos, e quando ele consegue fazer isso, ele cumpriu a sua missão. Até o dia que houve um menino, eu chamo menino de propósito, porque a Bíblia diz que o Davi, ele era o menor da casa de seu pai. Segundo entendidos na história, o Davi a essa altura ainda era um adolescente. Ele olhou aquela afronta, irmão, mas ele não aceitou não. Ele olhou aquela situação, mas ele não bateu palmas com os joelhos. Não, ele olhou aquilo e falou: pois é, vou traduzir, você é grande, mas você não é dois. Você não vai colocar medo em mim. Você não vai me afrontar. Você vem aí com espada e com lança e com essas ferramentas de guerra, mas eu vou contra você em um nome do Senhor dos Exércitos. Você diga graças a Deus, irmãos. Então, qual lição que eu considero a principal de hoje? É chegado a hora de não nos acovardarmos diante do gigante, de não escondermos debaixo da mesa, ou na barra da saia de mamãe, diante dos gigantes que se apresentam em nossa vida. É hora de olharmos sim para os gigantes, mas olharmos com um olhar diferente, olharmos com o olhar da fé, e dizermos: gigante, você pode ser desse tamanho que você está se mostrando aí, mas o meu Deus é maior. Amém, gente? O meu Deus é maior. Deus é mais. E é o que eu venho lhe falando. Aí, continuando um pouco mais a respeito dessa palavra ali, chave, a Bíblia diz que o gigante vinha para afrontar o povo de Israel. Não é verdade? Eu vou lhe mostrar pelo menos 2 textos na Bíblia que fala a respeito de afronta. O primeiro está em Salmos, o capítulo é o 42 e o verso é o 10. Vou lhe mostrar pelo menos 2 casos na Bíblia a respeito de afronta. O verso 10 de Salmo 42 diz assim: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, o que eles dizem? Leia comigo: onde está o teu Deus? Então para aqui um instante, olhe aí uma das afrontas. A Bíblia está dizendo que alguém pode até mesmo te fazer essa pergunta. Que pergunta? Onde é que está o teu Deus? O que isso quer dizer? Pessoas que provocam, pessoas que veem você passando talvez por alguma situação, por algum momento delicado, e olham e são capazes até de apontar o dedo dizendo: uai, mas tu não é crente? Não é você que falava tanto de Deus? Não é você que vai na igreja? E às vezes são comentários pejorativos, querendo exatamente isso, te afrontar. Irmãos, não é porque nós somos cristãos que nós já estamos no mundo ideal, sem problemas, sem defeitos e na perfeição. Nós ainda não moramos lá. Nós ainda não estamos nas mansões celestiais. Aqui embaixo, todos passam por situações.
não permita que o maligno use pessoas ou situações para poder tirar essa fé do teu coração, de forma que te afronte e você comece a entrar em descrédito da tua própria fé. Esse foi um dos casos da afronta. Alguém apontar o dedo e perguntar: onde é que está o teu Deus? Aproveite que você está em Salmos, veja o que diz no 55 de Salmos e versículo 12. Nesse texto e leitura, eu ainda falo a respeito de afronta. O verso 12 diz assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Verso 13: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Nesse texto, ainda falando sobre afronta, não vou colocar como regra, para ninguém sair daqui triste, mas nesse texto, a Bíblia está falando que a afronta não veio de um inimigo, a afronta veio de um amigo. Repito, eu não quero te assustar, e nem fazer com que você saia da igreja hoje como Sherlock Holmes, desejando entender: será ele, pastor? Será ela? Será quem? Não, não é essa a estratégia, não é essa a orientação bíblica. Mas a Bíblia está falando de que há casos da afronta vir de pessoas amigas. E vou acrescentar: de pessoas queridas. Quando essa afronta vem de pessoas queridas, dói mais. Entende o que eu estou falando? Quem entende, balança a mão, estou entendendo. Dói mais. E a intenção do maligno, em aspas, não é bater de leve. A intenção do maligno é exatamente essa: afrontá-lo a ponto de você ficar sem chão, a ponto de tirar a tua paz, a ponto de mexer com você emocionalmente. Mas dentro do que nós já vamos dizendo, eu quero instigar você a crer e até a dizer: ele não vai conseguir. E você diga daí: ele não vai conseguir. Você entendeu essa parte? Então a intenção do gigante, eu não falo mais do Golias, que nem os restos mortais há mais. Eu estou falando de situações que se levantam, de situações que se avolumam, que se agigantam, querendo fazer você ficar acuado. E a resposta de Davi é a que todos nós devemos ter. Ele pode ser grande, ele pode ser gigante, como nós estamos falando, mas ele não é maior que o nosso Deus. Amém, gente? Claro que não é. Aí então, dentro desse mesmo verso, eu quero lê-lo agora em uma outra tradução. Não vai aparecer na tela, é a mensagem. Mas só para você ouvir, em uma tradução diferente, esses mesmos versos que eu li, 12 ao 14. Diz assim: eu não estou falando de vizinhos encrenqueiros, me importunando. Isso eu até aceitaria. Também não falo de um estranho cuspindo injúrias. Eu poderia aguentar isso. O problema é que é você. Nós crescemos juntos. É você, meu melhor amigo. As longas horas que passávamos juntos, de braços dados. Deus era o terceiro a participar da nossa conversa. Então, o que é que o texto está falando, irmãos? Está falando que a afronta veio de alguém querido. A afronta veio de alguém conhecido. Volto a dizer, não se assuste, mas se porventura a afronta vem
de alguém que você tem muito carinho, você agora, em vez de arriar, em vez de se entregar, em vez de ficar agora chorando as pitangas, você vai dizer: eu já sabia disso. Eu já sabia que a afronta viria e essa afronta não vai me derrubar. Mas eu continuo. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas. O capítulo é o 20. Estamos falando até aqui sobre um homem chamado Golias. E estamos falando até aqui da ousadia de um homem, de um menino chamado Davi, que diante daquele gigante não se acovardou, não permitiu que ele o amedrontasse. E eu digo para você, enquanto você abre o texto, de que é absolutamente assim, viu, irmãos? Enquanto você se acovarda, enquanto você se esconde dos gigantes da vida, das situações difíceis da vida, elas se tornam maiores, elas se agigantam, e daqui a pouco você se sente tão pequeno a ponto de pensar que você não vai conseguir vencer. Falava outro dia com uma irmã, enquanto você vai abrindo, e essa irmã contava: pastor, meu filho já estava há muito tempo tentando a famosa prova do Detran. Pastor, e ele levou bomba várias vezes. E ele, no seu momento de dificuldade, virou para mim e disse: quer saber de uma coisa, mãe? Isso não é para mim. Eu vou desistir disso aí, isso aí não é para mim, não. E a mãe, num toque muito de sabedoria, olhou para ele e falou: meu filho, você não vai desistir nada, você vai conseguir. E deu aquele apoio moral. Mas mamãe, são as taxas e aquilo. Meu filho, se é a questão das taxas, eu te ajudo. Ei, irmão, o apoio é tão bom, né? Se é a questão das taxas, eu ajudo, meu filho, mas você não vai desistir, não. Outro dia, essa mesma irmã voltou ao templo dizendo: pastor, meu filho está habilitado. Amém, gente? O que eu quero que você compreenda nesse ponto é de que os desafios, os gigantes que cruzaram o teu caminho, não podem mais te deixar acuado. Enquanto você aceitar esse bloqueio, enquanto você se limitar diante das afrontas do gigante Golias, maior ele ficará. O que você precisa crer, e é o que Deus vai tratando conosco hoje, é que mesmo que ele seja grande, ele não é tão grande assim. É essa a palavra de ordem. Ele não é tão grande assim. Diante da grandeza do nosso Deus, ele não é nada. E você diga: graças a Deus. Mas não é nada. Agora sim, vamos a esse. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, verso 5. Diz assim: e tornou a haver guerra com os filisteus. Lembre-se que Golias era um filisteu. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. Curiosidade à parte, como eu também tive, aparece na tela, por gentileza, o que é esse tal de eixo de tecelão. Um eixo de tecelão é uma haste pontiaguda, não é? E aquela haste era usada, portanto, como espada, né? Como seta, para fincar, machucar, não é? Ah lá, aparece. Esse aí é o eixo de tecelão. Você percebe? É uma haste pontiaguda. Era essa a haste desse gigante. Agora, o que me chama a atenção é que o texto sagrado está falando de um homem chamado, qual é o nome dele, irmão? Lami. E o que mais que a Bíblia está falando de Lami? Irmão de Golias.
Irmão, Golias tinha irmão. Repete isso, você vai entender já. Diga, Golias tinha irmão. Mais uma vez, Golias tinha irmão. Então perceba você que quando nós falamos de gigante, eu não estou falando literalmente sobre a pessoa do Golias, não. Eu estou falando sobre situações que cruzam o caminho, que tentam te deixar coado. Tem Golias, tem Lami, aí só para exagerar na coisa, tem sobrinho, tem primo, tem tio, tem vó, tem vô, a família toda do homem. Então uma coisa que você precisa compreender é que gigante tem por toda parte. Situações que tentam te acurralar ou encurralar, enfraquecer, aborrecer, entristecer, tem de toda parte. Só que hoje, debaixo do mistério da fé, eu venho te dizer que está na hora de você não se acovardar mais diante do gigante. Está na hora de você não mais se esconder, pelo contrário, está na hora de ir para cima. Está na hora de encará-lo. Debaixo da bênção de Deus, você pode jogar esse gigante na lona, em nome de Jesus. E você diga graças a Deus. Irmãos, poderia ler bem mais, mas de agora eu completo comentando com você algo muito sério. Fecha a Bíblia e olhe adiante. A verdade é que se a gente aceitar a afronta do gigante, se a gente aceitar esse bloqueio, talvez é um trauma que tivemos na vida, talvez é uma decepção, uma traição, talvez é alguém, eu falava mais cedo e eu repito agora, alguém que teve até situações na infância, que até hoje não conseguiu vencer. Talvez de criança molestado, talvez de criança explorado, machucado, abandonado. Tem pessoas que o gigante dela é exatamente isso. Isso gerou um bloqueio, isso gerou um trauma. Quem sabe hoje ela tem até dificuldade de se entregar a um grande amor. Talvez ainda hoje ela tenha um bloqueio, porque ela acaba recordando do passado tão difícil que ela teve. Irmãos, eu digo para você que isso existe aos montes. Nem sempre a pessoa é corajosa o bastante para pedir ajuda, mas tem muita gente que está se acovardando diante deste gigante. E sabe o que eu falo debaixo da sábia inspiração? Está na hora de você ir para cima desse gigante. Está na hora de você lembrar sim das feridas que foram causadas. Está na hora sim de você lembrar do quão difícil foi, mas está na hora de você jogar esse gigante na lona e vencer e vencer e vencer. Amém, gente? E dizer: com o meu Deus eu te derrubo, gigante. E se o Senhor permitir, até casar. Se o Senhor permitir, virar essa página. Quem sabe alguém bloqueio até de ordem religiosa. Quem sabe teve suas decepções, teve suas desilusões, e no secreto já chegou a dizer: quer saber de uma coisa? Eu, a partir de agora, eu não vou me envolver mais. Vai entendendo. Não quero mais saber, nem de crente, nem igreja, nem de pastor. Colocou até o pastor na rodada. Não quero mais saber desse povo. Talvez isso por alguma decepção que você teve. Irmão, repito, estou falando debaixo de santa inspiração. Chegou o dia desse gigante ser jogado na lona. Chegou o dia de você dizer: esse trauma existe, mas com a graça de Deus eu viro essa página em nome de Jesus. Essa decepção existe, mas com a graça de Deus eu vou dar a volta por cima em nome de Jesus. Coloque de pé, por gentileza. Eu não sei
qual é o seu gigante. Lembrando que eu já não estou falando mais do Golias, eu já não estou falando mais do Lami, eu estou falando sobre situações que tentam te acovardar, te pôr medo. E eu falo, Deus é mais, Deus é maior. Amém, gente? Coloque a mão sobre o coração, por favor. Eu oro e oro por alguém que estava, sabe, com a alma muito mal, acovardado diante desses problemas da vida, travado, a vida parou por conta de alguns desses acontecimentos. Ah, Deus querido, nós rogamos, Senhor, nós rogamos pelo toque do Senhor aqui e agora. E eu oro por alguém, Senhor, seja aqui no templo, ou seja acompanhando por outra direção. Eu oro, meu Rei, por alguém que está batido, que a afronta do gigante mexeu com ela, mexeu com as emoções dela, mexeu com o humor dela, e desde então, ela nunca mais foi a mesma. Mas eu digo debaixo da santa inspiração, por maior que ele seja, ele não é tão grande assim. Por maior que ele seja, ele não é maior do que o teu Deus, irmão. Ele não ganha do exército celestial, é óbvio que não. E debaixo da bênção do Senhor, eu o abençoo. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Deus te dá essa força. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós nasceu para super-herói. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Conhece? Cante. Campeão, sim, meu irmão. Vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas, faz teu voo, aleluia, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Vamos do início, cante. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Da paz de Deus, você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós nasceu para super-herói. Acredite,
que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Você pode até tocar o céu, você pode até tocar o céu, se crer. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Diga, é vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Diga, cante, campeão, vencedor, vencedor, Deus dá asas, Deus dá, faz teu voo, oh glória, sim meu irmão, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu, quantos recordes, é a verdade, quantos recordes você pode quebrar, e as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, solte a voz, diga, vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas, faz teu voo, com a bênção de Deus, irmão. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Coloque a mão sobre o coração um instante. Amado Deus, eu não sei qual é o nome do gigante que ela está enfrentando, se é que está enfrentando. O que eu sei é que o Golias tem irmão, o que eu sei é que aflições diversas acontecem ao redor do mundo, e o que eu sei também é que o gigante ele tem a intenção de afrontar, amedrontar, por medo, e fazer com que os filhos de Deus fiquem acuados, esqueçam da grandeza do seu Deus. E eu digo para você que o gigante não é tão grande assim. O gigante não é maior que o seu Deus. É óbvio que não. E eu aproveito a luz divina aqui e agora para levantar a minha voz contra toda investida do inferno. Eu aproveito a luz divina agora para dizer: Golias, Lemi, ou qualquer outro nome que se dê, eu digo, você não mexe com o meu irmão, você não mexe com a minha irmã, você não vai enganá-lo, não vai amedrontá-lo, não vai deixá-lo na lona, mas de forma alguma. Eu levanto a voz e vou dizendo que esta afronta não é maior que o seu Deus,
não ganha da equipe celestial que está operando em nós, sobre nós, entre nós neste instante. E se há alguma ação malandra do maligno, se há alguma situação que se agigantou contra o meu irmão, de ordem financeira talvez, de ordem emocional quem sabe, de ordem sentimental porventura, eu levanto a voz e digo: mal, em nome de Jesus, com tudo que é seu, eu digo: saia, em nome de Jesus, não volte mais. E você levanta a mão e agradeça. Você diga: obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado, Senhor, pela fé plantada no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus para nós. Chegou a hora de não se acovardar diante do Golias. Por maior que ele seja, ele não é tão grande assim. Se abençoa seu vizinho e fala: Deus é muito maior. Amém, gente? Deus é muito maior. E sente-se um minuto à igreja enquanto eu despeço do amigo em casa daqui. Deus abençoe. Vou caminhando aqui ao final da nossa transmissão. Eu rogo que a palavra, que a mensagem tenha chegado aí a você, sem nenhuma interferência, sem nada desviando o teu foco, a ponto de você receber a direção. E qual é a direção? Não é tão grande assim o gigante. Não, mas não é de forma nenhuma. Deus é mais, Deus é maior. Se eventualmente alguém do outro lado diz: pastor, se eu no templo estivesse, eu iria ofertar, dizimar, me fale como é que eu faço isso. Vai aparecer aí na tela o Pix, que é hoje uma ferramenta que ultrapassa a hora, ultrapassa ali a agências, instituições bancárias, uma bênção. Eu particularmente uso. Se você porventura deseja também enviar sua contribuição, seja o dízimo ou a oferta, já anote o nosso Pix, doacões@iigd.com.br. Simples assim. Quando for usar lá a modalidade, escolha a modalidade e-mail. E uma vez feito a cooperação, se é a sua vontade, você envie por gentileza para o nosso zap pastoral, que é esse número que aparece aí na tela também. Tudo bem? É a própria matriz quem pede que você, por gentileza, envie o comprovante. Já vai ser bom também, nós teremos o seu nome para poder apresentar nas orações. Tudo bem? Se é a sua vontade, você pode fazer isso nesse exato momento. Tudo bem? Que Deus te abençoe. Vou completando a transmissão aqui. Ótima noite, ótimo dia ou semana que virá, no nome de Cristo. Despeça do amigo de casa aplaudindo bem forte ao Senhor. Deus te abençoe. Pois é, fica clara a intenção do gigante. Fica muito claro isso, né? A intenção dele era e continua sendo afrontar. É tirar tua paz, tirar teu sossego, é fazer você ficar mexido, é fazer você desacreditar que Deus é maior. E eu lembro como hoje, como agora, o quanto esse texto ficou agarrado no meu coração. E eu repito de cá, amigo, esse gigante não é tão grande assim. Tudo bem? Vamos orar? Deus querido, muito obrigado. Obrigado por falar conosco. Obrigado por tocar nossos corações. Obrigado por conduzir todas as coisas nessa direção. Falar conosco de que o gigante não é tão grande assim, ele está blefando. O nosso Deus, o Senhor, é muito maior. Pai, que esse texto, que essa mensagem, que este recado fique gravado no coração deste meu amigo. E se ele está passando por alguma situação delicada, dê forças para ele, Senhor. Ajude-o a voltar a ser valente, a voltar ao combate e não se acovardar. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que o Senhor te abençoe. Deixo também minhas redes sociais. Você pode interagir aqui e ali, em qualquer parte, procurando por PR Sodré. Tudo bem? Deus te abençoe. Tchau, tchau. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455.
bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus.